existem dois sacos cheios de informação. Ou você é esquerdista, esquerdopata, ou você é bolsominion. E eu acho isso um veneno. Quem está no meio? Quem está no meio se ferra. Por exemplo, quem reconhece benefícios de direita e benefícios de esquerda se ferra. Porque estamos em tempos de extremos. E ele é um prego para as duas tribos. Se você reconhece que o plano real do Fernando Henrique Cardoso foi um benefício, que no contexto da época era algo de direita, mas Fernando Henrique é de esquerda. Cara, ele estava concorrendo com Lula. Tenta entender o contexto da época. Se a gente não entender o contexto da época, a gente vai achar que nazismo era de esquerda, por exemplo. Então, assim, o contexto da época era Fernando Henrique era de direita, que estava concorrendo com Lula, que era de esquerda. Mas ele defende ideias socialistas. Ele estava defendendo a direita naquela época contra a esquerda. E ele fez o plano real. Salvou o Brasil, resolveu a inflação do Brasil. Isso tem consequências em todas as classes sociais. A gente devia conversar com o Fernando Henrique. Isso é um benefício de direita. E aí o Lula assume depois e faz, por exemplo, Bolsa Família. Isso é um benefício de esquerda. Eu reconheço o plano real do Fernando Henrique, que no contexto da época era de direita. E eu reconheço o benefício do Lula de Bolsa Família, que era um benefício de esquerda. Mas se eu chegar para alguém e falar, eu reconheço esses dois benefícios, eu vou levar pedrada. Dos dois lados. Exatamente. Isso é o sócio liberal. Olha que termo curioso. Sócio liberal. É tu? Tu é o sócio liberal? Eu me identifico. Entendi. No Brasil, a gente está polarizado. Socialismo e liberal. Livre mercado. Socialismo. E eles entram em guerra civil. O cara que está no meio, que fala, cara, socialismo até que tem uma ideia interessante. Essa ideia de histórico, por exemplo... Não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás. O Estado intervir com benefícios. Por exemplo, os negros foram escravizados até 100 anos atrás. Então, a galera que começou no jogo da vida há 10 casas atrás, vamos tentar começar... Ele começar do nosso lado, que seria o sistema de cotas, por exemplo. Sinceramente, eu não sou contra. Eu não sou contra porque, foda-se, não vai fazer nenhuma diferença no mundo. Esse é o meu ponto. Eu só não acho que é eficiente. Eu não sou contra. Pode ter cota infinito. Afinal, eu acho que faculdade é uma instituição falida, na minha opinião. A não ser para algumas profissões específicas, tipo médico, entre outras. Sim. Mas, vai lá. Só não acho que é eficiente. Eu acho que se fosse para ter cota, tinha que ser para renda. Ou seja, você não fala necessariamente da questão racial, mas a questão de pobre. Primeiro que eu acho que o negócio é você especializar a pessoa para ela ser útil no mundo, não necessariamente distribuir diploma para você ter uma boa estatística nos avaliadores globais, entendeu? Essa é a minha opinião. Você tem que criar seres humanos úteis no mundo. Vamos fazer algo bom para todo mundo. Mas as pessoas se apegam nesse negócio de diploma e se for para se apegar no negócio de diploma, ok. A lógica melhor para distribuir o diploma não é por raça. Porque é uma lógica literalmente racista. Se você está separando por raça quem você vai entregar um benefício ou não, é uma lógica racista, não no lado de você ser preconceituoso, mas no lado de você separar os humanos por raças. Você acha que talvez a divisão devia ser financeira, não por raça? Eu acho, porque quando você cria uma divisão por raça, você reforça o estereótipo de divisão de raças. E se a gente tem um problema de pobreza, que ele é, por exemplo, a maioria dos pobres é negro. Sim. Então a gente está atingindo uma os questão negros... histórica nacional. Sim, claro. Sim. Então, e se a gente faz isso, a gente está atingindo majoritariamente, então, a população negra, ou não? Com o sistema de cotas? Você fala? Vamos dizer. Sim, se os mais pobres acabam sendo negros por uma questão histórica... Se você atinge os... Vamos dar condições para eles de, no jogo da vida, começar da mesma linha que eu. Né? Que no jogo da vida seria a meritocracia de direita. Sim. A meritocracia funciona muito em países desenvolvidos. Que todo mundo larga... Que todo mundo começa no mesmo lugar, 100 metros. Todo mundo larga no mesmo lugar. Né? No Brasil, país desenvolvido, em que a escravidão tinha uma cor, né? Então tem gente que começa lá atrás. Então vamos tentar corrigir isso, né? Colocar todo mundo na mesma linha.
Então, acho que assim, não sei se meritocracia funcionaria em país subdesenvolvido. Talvez em país desenvolvido. Sim, sim. Mas tu não concorda que se a gente mudasse esse lance para um filtro econômico, a gente também acabaria atingindo majoritariamente negros? Sem ter uma lógica racista. O Plano Real foi criou uma nova economia em que o pobre passou a comprar carne, por exemplo. Que loucura, né? Os pobres não podiam comer carne. Isso é meio absurdo hoje em dia a gente pensar. Hoje em dia é bizarro pensar nisso. Se bem que tem muita gente miserável que não tá podendo comer carne hoje em dia. O que eu considero que é o sócio-democrata? Desculpa, sócio-liberal. O sócio-liberal é o cara que acredita no livre comércio, menos burocracia, menos taxas, livre comércio entre os países, para estimular a economia, estimular a riqueza. E quando eu digo riqueza, não é de elite, riqueza de uma forma geral para todas as classes sociais. Da sociedade, sim. Exatamente, que interfere em todas as classes sociais. Então, gerar riqueza. Eu acho que o livre comércio gera riqueza. Porém, o socialismo trouxe muitas ideias interessantes, como países desenvolvidos que existem extremidades de casta, pegando lá a cultura indiana, que existe casta, você é inferior, eu sou superior. Então, ele tenta nivelar isso. Ele tenta botar todo mundo na mesma linha de chegada. São ideias socialistas. Então, existe um equilíbrio entre esquerda e direita. Olha que loucura. Existe um equilíbrio, que é o sócio-liberal. Ele vai ser apedrejado pelos dois lados. Mas toma cuidado quando você estipula que um título é esse equilíbrio. Porque terceiros vão pegar esse título e vão subverter esse título e vão transformar ele numa coisa totalmente diferente para motivos próprios e egoístas. Pode ser. Por isso esse é o problema de você se classificar alguma coisa. Mas entende dificuldades que é ser sócio-liberal no Brasil? Eu entendo. Porque ou você é socialista ou você é liberal. Ou você é coxinha... Ou você é um lado ou você é o outro. Ou você não pode ser uma esquerdopata. mescla das paradas. Ou você é esquerdopata ou você é coxinha. As pessoas não entendem... Se você fala, sou do meio, a pessoa dá um parafuso, dá um pane do Windows. Pam. Ou tô em cima do muro. O cara que tá em cima do muro muitas vezes é considerado, não tem opinião. Mas não é isso. Sim. Não é não ter opinião. É entender que a minha opinião não chega numa conclusão onde eu posso me posicionar em um lado ou no outro. Ou chega na conclusão. A minha conclusão é que esse lado me agrada, esse lado me agrada. Isso no Brasil não existe mais. Porque estamos polarizados. Demais.